A pesquisa Datafolha divulgada neste final de semana deve ter atiçado o ciúminho do capitão Bolsonaro, que é conhecido por seus traços de psicopata. Segundo o levantamento, diante da grave crise do coronavírus, o Ministério da Saúde passou a ser aprovado por 76% dos entrevistados. Já a aprovação do presidente insano, irresponsável e incompetente é de 33%. Com esse resultado, o ministro Luiz Henrique Mandetta, que nem é tudo isso, nem com essa bola toda, seguirá sendo humilhado diariamente pelo presidente vaidoso. O Datafolha mostra que a aprovação do Ministério da Saúde subiu 21 pontos e é mais do que o dobro da de Bolsonaro, que ainda relincha que o coronavírus é apenas uma gripezinha, uma histeria, uma fantasia da imprensa. Governadores e prefeitos também têm avaliação superior ao do capitão, que anda em guerra contra os governadores. A perda de credibilidade do genocida é patente no Datafolha. 51% dos ouvidos dos entrevistados avaliam que Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda no combate à pandemia, ou seja, o presidente atrapalha. E o capitão agora é pior avaliado até entre os mais ricos, aqueles que, segundo o Datafolha, acima de 10 salários mínimos, que antes formavam uma sólida base de apoio ao capitão, né? Uma sólida base de apoio bolsonarista. O resultado do Datafolha e a forte exposição do ministro da Saúde na televisão vão oriçar ainda mais as milícias digitais bolsonaristas. Já estão oriçando. A partir da ciumeira do capitão contra Mandetta, seus jagunços virtuais passaram a atacá-lo de forma virulenta. Alguns tweets já ligam o ministro a um suposto golpe para derrubar o mito. Haja teoria da conspiração. É certo que parte da milícia bolsonarista é constituída por robôs, é automatizado, né, conforme aponta um recente estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele mostra que 55% dos 1,2 milhão de posts favoráveis a Bolsonaro na crise do coronavírus foram feitas por contas automatizadas, né? Conforme registra a revista Exame, que analisou esse estudo, a hashtag Bolsonaro Day foi mais uma farsa, um fake news. Metade das publicações de apoiadores do presidente no Twitter durante a pandemia no país e das manifestações pró-governo e contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal no dia 15 de março passado foram disparados por robôs. Os robôs que usaram a hashtag Bolsonaro Day postaram cerca de 700 tweets no domingo, em que ocorreram aquelas tais manifestações, os atos pró-governo. Os perfis mais ativos chegaram a publicar uma média de 1,2 mil tweets por dia, o que é um absurdo. O estudo constatou ainda que os usuários reais têm uma média de 3 a 10 tweets por dia, ou seja, foram robôs, conforme registra a revista Exame. Para encerrar, um veneninho. A crise econômica, política, social brasileira, que já era grave antes da pandemia do coronavírus e agora vai piorar muito mais, segue alimentando a boataria. Alguns já dão como certa a queda de Bolsonaro, eu tenho dúvidas. A agorenta revista Isto É estampou na capa desta semana a solução Mourão e detalhou: ministros do Supremo, cúpula do Congresso e até militares de alta patente reagem aos devaneios de Bolsonaro, que perde as condições de governabilidade. O vice-presidente Hamilton Mourão, general, cresce como alternativa constitucional, diz a revista Isto É, também chamada de Quanto É. A crise também está reforçando o isolamento do capitão em todas as áreas. A cada dia ele perde mais apoios. Na semana passada, o ator global Carlos Vereza, que era um patético bolsonarista, postou no seu Facebook: estava tentando defender Bolsonaro, não tanto por ele, mas pela normalidade das instituições, babaquice. Mas ele desautorizar publicamente o ministro da Saúde por ciúmes não dá mais. Tirei o time. Realmente o Bolsonaro está indo buraco abaixo.